Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Van e hoje estamos encerrando a programação especial aqui do nosso canalzinho do mês do arrepio, né? O mês do Halloween, o mês de outubro, o mês do arrepio. E hoje, dia 31 de outubro, estou encerrando com um vídeo que eu já tinha comentado lá no início da nossa programação, com 5 quadrinhos, recomendação de 5 quadrinhos de horror e terror. Né, são quadrinhos que estão disponíveis ainda, estão acessíveis. São 3 clássicos, histórias clássicas, autores clássicos, e 2 um pouco mais contemporâneos. Tem quadrinho nacional, tem mangá japonês aqui, claro, mangá japonês. Mas vamos começar com a primeira indicação, que é a versão ilustrada de Alien, um filme que eu gosto muito, a versão do Art Goodwin e Walter Simonson, publicado aqui no Brasil pela Excelsior. Isso aqui é a quadrinização do primeiro filme, Alien, um dos meus filmes favoritos aí da vida, né, de terror, de ficção científica. E ele é bem fiel ao roteiro do filme. Esse aqui não tinha saído no Brasil ainda. Uma coisa bem comum nos Estados Unidos, né, da década de 70, 80, as versões em quadrinhos de animações, de filmes, literatura. E esse aqui era a versão da revista Heavy Metal. Quem leu aí nos anos 80 vai lembrar da revista Heavy Metal. E eles faziam, então, era uma revista para maiores, não necessariamente por conteúdo muito erotizado, assim, mas pelas histórias de conteúdo mais científico, mais violento e às vezes mais apelativo também, né? Como as histórias lá da Barbarella. Mas esse aqui é a história do filme. Vocês estão vendo ali que pelos desenhos assim estão bem fiéis aos atores, a tripulação da Nostromo, o capitão aqui, o capitão Dallas e toda a tripulação da Nostromo, Tenente Ripley. Ele é bem fiel. Apesar de que não considero spoilers lá, o primeiro filme é de 79, mas também não vou mostrar toda a história, né? São recomendações que eu estou trazendo para vocês. É muito bonito, então a história, que bom que veio, que isso saiu no Brasil aqui quando eles encontram o Space Jockey, onde eles terão o primeiro contato aí com o Alien, o quinto. Aqui no Brasil era Alien, o oitavo passageiro. Quem assistiu lá na Globo, pela primeira vez, aqui a primeira infecção ali, o primeiro infectado da Nostromo. Então, tinha esse subtítulo no Brasil, né? Alien, o oitavo passageiro. Bem legal aqui, chega de spoilers. Alien, a história ilustrada pela Excelsior. No espaço ninguém vai ouvir você gritar. Então, eu gosto muito do filme, gosto de toda a série Alien. Os últimos eu sei que o pessoal criticou bastante, mas eu gosto da trilogia original e vejo algumas qualidades nos filmes mais novos aí do Ridley Scott também. Em seguida, eu trago aqui Espíritos dos Mortos, do Richard Corbin, lançado aqui no Brasil pela editora Mino, que são adaptações em quadrinho dos contos do Allan Poe. Escolhi essa aqui porque nós temos esse mês, eu já fiz uma leitura aqui, quem assistiu aí, eu fiz a leitura de um conto, um dos meus favoritos do Poe, O Coração Delator, Coração Denunciador. Fiz a leitura completa e um vídeo diferente, no estilo aqui do canal. Como eu disse, eu aproveitei Mestres do Macabro. Eu aproveitei esse mês do Halloween para trazer algum conteúdo diferente aqui, tentar diversificar algumas coisas aqui no canal. Então me contem se vocês ouviram esse conto. Ele é só a leitura, né? É um vídeo diferente do que eu costumo fazer aqui no Natal, no canal. Acho que eu li alguma coisa do Natal aqui no texto. Peço perdão. Esse aqui são adaptações de alguns contos do Edgar Allan Poe. E nós tivemos também, este mês,
uma série muito legal aí da Netflix, que é A Queda da Casa de Usher, que é baseado num conto do Allan Poe, mas que usa vários contos, né? São 8 episódios e cada conto meio que se baseia, cada episódio se baseia em um conto, algumas referências do Allan Poe. Então nós temos aqui Espírito dos Mortos, Sozinho, Cidade do Mar, Adormecida, Encontro Marcado, Berenice, Morella, Sombra, A Queda da Casa de Usher, que é a que deu origem à série. Eu gostei bastante da série. Comentem aí se vocês assistiram. Os Assassinatos na Rua Morgue, Máscara da Morte Rubra, Verme Vencedor, O Enterro Prematuro, Corvo, que é o poema mais famoso aí do Poe, Barril de Amontilado e alguns extras aqui com galerias de capas. Então é uma arte, assim, cada história tem algumas artes particulares. Alguns eu gostei mais, algumas versões eu gostei mais, outras versões eu achei que não ficaram tão interessantes, tão legais. Mas no geral, é um bom quadrinho. Temos outras adaptações de Poe e do Poe e do Lovecraft aqui no Brasil, né? Outros artistas que também fizeram versões em quadrinhos aí dos contos, das obras desses dois autores bem famosos aí do terror, então eu trouxe um como referência. Gostei bastante dessa obra aqui, Espírito dos Mortos, Richard Curwen. E aí chegamos ao quadrinho nacional, Fronteiras do Além, do Jaime Cortez. O Cortez, na verdade, é um português, nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil quando era novo, estava começando a trabalhar. E ele, para vocês terem uma ideia da importância dele, quem faz o prefácio desta obra é o Maurício de Souza, é o criador da Turma da Mônica. O Jaime Cortez foi editor do Maurício de Souza no início de carreira, quando o Maurício de Souza lançou a primeira revista lá do Franjinha, era pela editora dele, e ele foi editor. Inclusive a história que o Maurício de Souza conta aqui, este é o Jaime Cortez. Ele trabalhou muito com quadrinhos, quando ele veio para o Brasil, trabalhou aqui na América Latina com vários artistas, depois voltou, acho, para a Europa também, mas ele ele trabalhava com a criação de histórias de horror, aquelas histórias em preto e branco de ficção que quem lembra daquelas revistas dos anos 50, 60, revistas de ficção científica, de horror, clássicas, né, Calafrios. Ele escrevia algumas daquelas histórias. Aqui a revista do Bidu, que foi a primeira do Maurício de Souza, início de carreira, que era editada, né? O editor do Maurício de Souza era o Jaime Cortez. Ele fazia desenhos realistas de cartazes de cinema, como aqui, por exemplo, do Mazzaropi, mas ele trabalhou também falando de cinema, aqui o nosso querido Zé do Caixão, fazia os filmes de horror. E eles tiveram uma parceria, né? O Cortez desenhou vários cartazes para alguns filmes clássicos aí do Zé do Caixão, o José Mujica Marins. Então aqui temos alguns exemplos de posters, né, que ele fazia na época, com desenhos realistas, né? E ele trabalhou com publicidade, com cinema, com revistas, e essas histórias em quadrinhos, que ele adorava, e era um mestre. E aqui estão todas as histórias dele, que assim, não eram histórias longas, eram curtas, histórias bem curtas, como a mais famosa dele, que era o Retrato do Mal, que eu gostei, achei bem impressionante. Eu não havia lido, todas em preto e branco, né? Eu não havia lido essa história, onde é um pintor, sem dar tantos spoilers, porque é uma história bem curta, mas é um pintor que ele dedicou a vida inteira dele tentando retratar uma tela com o mal verdadeiro, a representação definitiva do mal. E aí, quando ele consegue terminar esta obra, acontece algo, claro, com ele, que eu não vou contar. E aqui nós temos faz referência a capa deste quadrinho. Eu achei bem interessante esta capa aqui, né? Porque eram contos
ilustrados de textos que eram enviados para ele, leitores que enviavam alguns textos, e ele selecionou algumas histórias, alguns contos, e fez a sua versão, né? Fez o quadrinho. A Noite do Invasor. Aí temos também, interessante que ele fazia versões de músicas. Tem uma versão até para uma música do Ozzy Osbourne, que ele desenhou. Temos uma única história dele que ele fez em cores, né, cores. Magoou-se, pobre filho meu, que eu achei bem interessante também. São histórias curtas, mas muito criativas. E essa foi a única história em cores que ele fez. Mas ele era muito bom, ele fazia as capas das revistas também. Escravo do Drácula. Aquele terror clássico, né? Luta com mortos-vivos. E aqui tem texto do filho dele. Aqui uma versão também, clássicos do terror, também do Allan Poe, aqui o Gato Preto. E as histórias dele, né? Da autoria dele. Aqui uma versão que ele fez, tem a história. Uma versão que ele fez da Asa Branca, a música Asa Branca, ele fez uma espécie de uma versão em quadrinhos um pouco mais assustadora, como vocês viram aqui. Com um sangue bem brasileiro. Então tem textos aqui, extras bem legais sobre a produção, a divisão dele, a construção de páginas. E é um resgate, esse aqui foi um resgate da Pipoca Nanquim, editora Pipoca Nanquim, que eu achei bem importante, assim, gostei muito, não conhecia, né? E agora isso está disponível para nós aqui, né, que não tínhamos mais acesso a tanta coisa legal. Agora vamos para 2 quadrinhos mais contemporâneos, que eu peguei da Dark Side. Eu peguei 2 representantes da Dark Side. Nós temos aqui primeiro o Junji Ito, carinhosamente apelidado já aqui no Brasil de Jorgito, o Jorgito da Massa, que ele é um mangaka de terror, talvez o mais famoso hoje do Japão. E aqui no Brasil ele só tinha, quando eu li esta obra aqui, ele tinha poucas obras lançadas no Brasil. E agora muitas editoras, né, algumas editoras diferentes têm direito sobre algumas as suas obras em várias épocas, mas o Pipoca Nanquim está lançando uma coleção bem grande, hein? Muitos mangás dele. E esse aqui é uma coletânea chamada Fragmentos do Horror, que a Dark Side trouxe. Vocês estão vendo aqui que essa é referência ao aquele quadro famoso, né? E aqui uma coletânea, então, de contos. Foi a primeira coisa que eu li do Junji Ito. Esse aqui é um lançamento, se eu não me engano, de 2017 já. Foi um dos primeiros lançamentos aí da Dark Side, desse selo de mangá. A Dark Side é uma editora basicamente de terror, né? Suspense, mistério. E são bem impressionantes. É a primeira vez que você lê Junji Ito, se você não leu ainda. A primeira vez que você ler Junji Ito, você não vai esquecer. Pode ter certeza. Vai ficar gravado na sua mente. Tanto pela criatividade dele, assim, das citações. Ele coloca horror e algumas coisas do cotidiano que você nunca imaginaria. Que você teria medo daquilo. E os desenhos dele, algumas visões são bem aterrorizantes que ele consegue fazer. E que vão ficar gravadas aí na sua mente. Assim, ele tem uma narrativa muito única, um desenho perturbador muito único, que você vai, sim, se surpreender se você nunca leu esse. Eu recomendo, assim, acho que é uma coletânea bem legal para começar a ler, são contos curtos. Não sei se estão entre os melhores, eu não li tudo, porque o Junji Ito tem muita coisa, né? Eu já falei aqui de um mangá dele, é mais de humor ali, sobre gatos. Em outro vídeo que eu falei de quadrinhos sobre gatos. E esse aqui, então, é um dos clássicos de terror dele. Mas você pode iniciar por qualquer um, né? Hoje o catálogo dele no Brasil aí tem muitas opções. São histórias fechadas, né? Então você pode começar por qualquer um, mas essa coletânea eu acho bem interessante. Eu achei bem impressionante quando eu li. E eu fui atrás de outras obras dele na época ali. E agora temos mais opções aí com a Pipoca Nanquim, por exemplo.
da Dark Side. Aqui para encerrar, então, esse aqui, eu escolhi esse por ser mais voltado ao Dia das Bruxas, especificamente. Halloween faz uma referência aí mais clássica ao Dia das Bruxas, né? E Witches é uma encadernada aqui do Scott Snyder, também lançado aí pela Dark Side, que ele traz uma versão, é uma visão bem interessante sobre bruxas mesmo, né? Aqui ó, as bruxas clássicas na natureza. Achei bem interessante. São desenhos assim, um pouco diferentes também, mas ele faz referência às bruxas clássicas da floresta, assim, nas árvores. E eu achei bem interessante, bem assustador também. Mas ele traz, quem lembra, ele parece um pouco uma versão contemporânea. Quem assistiu aquele filme A Bruxa, eu não vou lembrar o nome da atriz agora, mas é a mesma atriz que fez o Gambito da Rainha. É um filme de bruxa, onde uma família vai para uma floresta e tem o bode preto lá, e eles acabam tendo o desaparecimento de um bebê. É algo nesse estilo, assim, é uma bruxaria, são as bruxas clássicas, só que uma história contemporânea, né? Essa família que também que se mudou para esta cidade se passa nos dias de hoje, né? Uma história mais contemporânea. Esse filme que eu mencionei, ele se passa uma época mais medieval, na época da colonização, acho, americana, algo assim. Eu gostei bastante desse aqui e escolhi esse para encerrar e mencionar aqui, por ele tratar mais especificamente do tema das bruxas, né, que nós estamos falando aí do Halloween. Então, muito obrigado você que acompanhou este vídeo e você que acompanhou o nosso especial aqui do mês do calafrio e mês do arrepio. Espero que vocês tenham curtido, deixe seus comentários sobre o que você assistiu esse mês, o que você curtiu. Obrigada. Né? Mencionei alguns quadrinhos, 5, mas nós temos muita coisa no Brasil. A Dark Side mesmo tem uma linha só de quadrinhos de terror. A Pipoca Nanquim lança muita coisa de terror também, as outras editoras. Então essas são só algumas indicações que eu trouxe aqui de obras que eu gosto, mas deixa aí também a sua indicação, né? Sua preferência, sua indicação de qual quadrinho de terror, horror, suspense você gosta e indica para que eu leia e os nossos colegas nos comentários recebam também uma indicação legal aí. Obrigada. Bom Halloween para todos. Cuidem-se. Beijo no coração. Até a próxima.